O sangue pulsa na jagasico calor. Mas Jesus não estava apenas com medo naquele dia. Jesus estava comendo. Jesus não estava apenas em um momento de depressão profunda. Jesus estava no momento de depressão profunda. O meu pecado, Minha pecado, o seu pecado, o o pecado de milhares de guineenses, pecado de milhares de o guineenses, pecado de milhares de brasileiros, pecado de milhares de o brasileiros, pecado de milhares de toda parte do mundo, pecado de milhares de toda parte do mundo, estava sobre Jesus naquela hora. e estava sobre Jesus naquela hora. E então aquela pressão do nosso pecado Que pressão de não pecado se expandiu através do sangue misturado com o suor em Jesus. ele pode dizer, jagasico sangue com o calor de Jesus. E enquanto Jesus estava orando e o suor se transformou em sangue, Porque Jesus estava na hora, se calor torna sangue, chegou os soldados para prender Jesus. e diga aos soldados para prender Jesus. Jesus então foi levado a Pilatos para ser julgado. Jesus levado para Pilatos foi por julgado. E ele foi julgado a sentença de receber açoites, chicotadas. Julgado para receber açoite. E ele então foi amarrado no meio de um pátio. Ele amarrado num espaço, E com suas costas abertas, que se costa que estava aberto, começou a tomar chicotadas. ele começou a chutar nessa costa. Mas não era simplesmente um chicote. E que sendo um qualquer chicote. Aquele chicote era feito com 7 tiras de couro. Que chicote com tudo, com 7 tiros de couro. E nas suas pontas Nessa ponta, havia ossos afiados, e tem osso, fiado, pedaços de chumbo, pedaço de ferro afiado. ferro. E quando ele recebia cada chicotada, Cada vez que chutaram, com a sua pele já frágil por causa do suor de sangue, que pele que estava leve, de maneira que se calor deve ser sangue, ele era cortado a pele de Jesus. e está cortado, cada vez que chutaram, está cortado. E cada vez que os chicotes pegavam em Jesus, Cada vez que o chicote pegava nele, a ferida ia se abrindo, se estava ao ponto das suas costelas ponto de se costela, ser vista por aqueles que estavam ali. voz de contar e dava para olhar. Jesus levou várias chicotadas. Jesus leva mangas de chicote. E aqueles que chicotearam Jesus Aqueles que não escutavam, eram profissionais no assunto. eles disseram para gente que está trabalhando, é profissional. Eles não tinham dor daquilo que eles estavam fazendo. É que até leva duro que usa aquela para cima. E cada chicotada que Jesus tomou, Cada surto que ele tomava, eu que merecia ela. a boca merece. Muitas das vezes nós cantamos Manga de ano está cantando, e não entendemos aquilo que cantamos. não canta entende que não está cantando. Eu merecia aquela chicotada. A mim merece que Você merecia aquela a boca chicotada. merece que surto. Mas Jesus estava ali no nosso lugar. Mas Jesus estava lá no lugar, E após ter sido chicoteado, depois que estava chutado, e o seu corpo não aguentava mais, se o corpo que aguentava mais. ele não caiu ao chão, Ele caiu no chão, porque ele estava amarrado em uma pilar, bem amarrado para um pilar, no meio do pátio. na metade de lugar. E como forma de zombaria, De uma maneira de gozar, fizeram uma coroa, é por coroa, em forma de capacete, é por chamar capacete. mas foi uma coroa de espinhos. E ser coroa de fedida. E não é espinhos comuns, E que serve para qualquer fedida. como de uma laranjeira, Suma de laranja, como de uma rosa, suma de rosa. mas os espinhos tinham aproximadamente 8 centímetros. E fedida te leva 8 centímetros. E eram espinhos duros. Se leva aqui fedida duro, E aqueles soldados colocaram aquele capacete que soldados é por que na cabeça de Jesus assim cabeça, e empurraram é pinchar. ao ponto dos espinhos furar a sua pele capilar. Tem que fedidas entra, tem que fedida que ela dentro da cabeça. E ele já tinha perdido muito sangue. Suma é perde bastante, tio. E quando a veia da cabeça estoura, Outra veia de cabeça rebenta. jorra muito mais sangue ainda. Sangue derramava mais, tio. E Jesus então foi levado Jesus então é levado
para ser entregue vai entregado a ser crucificado. para ser crucificado. Colocaram nos ombros de Jesus Depois vai nesse ombra, a parte horizontal parte horizontal da cruz, do cruz, que aproximadamente pesava 50 quilos. que também pesava 50 quilos. E amarraram os seus braços em cada ponta Amarrava-se Simão na cada ponta, para que ele pudesse carregar aquela madeira vai poder carregar aqui madeira. durante aproximadamente 600 metros. E ser vão 600 metros. 50 quilos nas costas de Jesus 50 quilos na costa de Jesus. para caminhar 600 metros. Ele andava a distância de 600 metros. Mas não havia Mas em Catemba, somente 50 quilos nos ombros de em Jesus. Catemba são 50 quilos nas mãos. Os nossos pecados estavam lá. No pecado também estava lá. E você não pode se esquecer disso. A boca de o corpo de esqueci. Quando você cantar Porque a boca não canta, que eu mereci o castigo e a mim merece castigo, e que Jesus recebeu esse castigo por mim, e Jesus recebeu esse castigo para mim, comece a analisar todos esses detalhes que eu estou falando. sabe pensar em tudo coisas que ele papel. E Jesus então começa aquela jornada de 600 metros, Jesus começa a andar e anda aqui distância de 600 com o corpo todo rasgado, seguro tudo rompe, com 50 quilos nas suas costas, 50 quilos na costa, uma coroa de espinho, que os espinhos chegavam a encostar no crânio, que coroa que sendo fedida de coroa que estava nessa cabeça, que tinha batendo nesse crânio, e naquela jornada, naquele caminho, naquele andança, Jesus com o corpo fraco, Jesus com o corpo fraco, ele caía ao solo, e caiba na sua, e um solo arenoso, e caiba na chão, e as areias entravam nas feridas de Jesus, e entrava aqui qualquer molosca. e os soldados ainda zombando dele, Soldados que ainda gozavam, até chegar o momento da crucificação, e que chega naquele momento que não crucificaram, e deitaram Jesus sobre a outra parte da madeira. ele andar naquela outra parte de madeira, E então pegaram os pregos, e pega prego, e os pregos foram enfiados no pulso de Jesus. é metido nesse mão, Mas não foi na palma da mão, mas fica sendo na palma de mão que você vai. porque se fosse na palma da mão, Porque se serve na palma de mão, quando ele erguesse a cruz, porque carregava cruz, as suas mãos seriam rasgadas por causa do peso. se mão também na rua para papel de peso. Então foi colocado mais ou menos neste local, Mas se colocaram nesse lugar, aqui na mostrando, porque quando suspendesse a cruz, havia que vinha adiante a cruz, não se permitia que rasgasse suas mãos. logo cada mão cada por romper. E aqueles pregos que foram colocados nas mãos e nos pés de Jesus Que prego colocaram nesse mão que se pé, tinham aproximadamente 15 centímetros. então leva 15 centímetros. E isso não foi o suficiente. Esse que serve suficiente. Ergueram aquela cruz. Porque cruz, E quando ergueram aquela cruz, Jesus não conseguia ficar com o corpo reto. até carregar aqui, eu podia ficar com o corpo filado.